Lanterna dedicada. Esse vai ser um vídeo especial para a gente falar sobre esse tema que aflige tanta gente, que gera tanta dúvida. E a gente vai aproveitar aqui que eu tenho na mesa algumas lanternas diferentes para que a gente possa fazer um comparativo aqui, falar de coisas boas, coisas ruins, boas ideias, ideias ruins. Inclusive temos uma lanterna de arma longa aqui, que é uma Schulifile, né, da China. Não é uma original, não é legítima, mas funciona muito bem, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, eu fiz o review da Trustfire GM23, é uma lanterna que eu acho que dá para falar que eu aprovei, tá? Embora ela seja uma lanterna extremamente econômica, mas eu acho que nesse vídeo a gente pode fazer um complemento e a gente dá alguns alertas também para as pessoas que optaram ou vão optar pela Trustfire, tá? E se o vídeo é sobre lanterna dedicada, ele é também sobre defesa residencial. E defesa residencial é um dos temas abordados nos nossos 8 cursos que estão em Black Friday, o nosso Combo Black Vitalício, onde você vai pegar todos esses 8 cursos por uma fração do valor, mas vai ter acesso para a vida toda, inclusive com todas as atualizações que ainda virão. Toda vez que mudar, aulas novas, etc. E especificamente no campo da defesa residencial, vai vir aulas novas muito interessantes aí ao longo do ano de 2026, porque eu estou me mudando e eu vou mostrar alguns detalhes do meu plano de defesa residencial, do meu novo plano de defesa residencial para quem é aluno. Então, link está aqui embaixo na descrição, clica lá, conhece a oferta, vê se vale a pena para você e a gente se vê para sempre, né? É isso aí, bora pro vídeo. Então, como eu já falei no outro vídeo, a lanterna que eu uso para minha defesa é a Enforce modelo APLC, que é uma lanterna antiga, deve estar comigo aí há mais ou menos 7 anos, alguma coisa assim, o que já é a grande característica desse tipo de lanterna, que é de marca, tá? Lanterna de grife, vamos dizer assim, lanterna boa, lanterna tática, feita com especificações militares, para atender o público de operadores reais e que vão vender para exército americano, para polícias, etc. Então é um equipamento que é feito para durar, é confiável e você pode, sei lá, confiar sua vida nele e também você pode confiar também que ele vai durar por muitos anos. Você compra, paga caro, mas chora só uma vez. Tá? Por isso que eu não abro mão para defesa, para uso real de uma boa lanterna. Tá? Eu sei que quando eu precisar acender isso aqui, desde que ela tenha bateria, ela vai acender. Se eu precisar molhar, ela vai continuar funcionando. Se ela cair no chão, ela vai continuar funcionando. E se a bateria acabar, eu consigo trocar a bateria. Essa lanterna aqui especificamente, ela usa uma bateria que é um tanto quanto rara de achar, até um pouco chata de achar, é um dos pontos fracos dessa lanterna, mas por ela ser o tamanho compacto, não ia ter muito jeito também. Ela poderia funcionar com uma CR123? Poderia, mas ela funciona com esse modelo aqui, que é a CR2. É uma bateriazinha, já foi mais difícil de encontrar ela, hoje em dia tá até relativamente fácil de achar. Já teve uma época que eu tinha que comprar isso aqui nos Estados Unidos. Hoje até alguns mercados, até alguns multicoisas, etc., você até encontra essa lanterna. Esse é o primeiro ponto, tá? Existem lanternas táticas, até as mais modernas aí que estão saindo hoje em dia, que a opção do fabricante tem sido colocar uma bateria interna. Esse modelo GM23 usa uma bateria interna, ela é carregada por cabinho micro USB, tá? Não é nem USB-C, é micro USB, mais antigo um pouco. Mas você tem que deixar isso aqui na tomada para carregar. Esse é o primeiro ponto que eu critico nesse tipo de lanterna para defesa e não é uma característica única da China. Aqui a gente tem uma Olight muito conhecida, muito famosa, que também leva esse mesmo conceito de você botar para carregar. Essa aqui já usa até um carregador específico, proprietário magnético, que é outro problema também, porque se você perde esse fiozinho que carrega, vai ter que comprar outro, vai ficar sem ter como carregar a sua lanterna. Isso já aconteceu comigo. Eu uso uma Olight, que é uma lanterna de EDC, Arcfeld, tá? Essa Arcfeld, ela dura muito a bateria. Acho que eu carreguei essa lanterna uma vez ou duas vezes na vida só. Uso o mesmo carregador dessa aqui, é padrão, tá? Padrão Olight. É o mesmo carregador magnético. Mas eu já viajei, por exemplo, uma vez com essa lanterna, esqueci de botar para carregar, como ela dura muito a bateria, eu viajei uma vez com ela quase sem bateria. E eu não levei o cabinho. Esqueci o cabinho em casa. Resultado, fiquei sem lanterna alguns dias. Esse é o problema que eu acho desse tipo de lanterna que tem o magnético. Aqui também vai valer a mesma crítica, principalmente porque isso é uma lanterna tática. Se é tática,
me parece mais tático você ter uma bateria na sua mochila, né? E você poder trocar se você ficar sem bateria. Então, esse é o primeiro ponto. Acionamento. Acionamento de lanternas táticas também é uma coisa muito importante. A lanterna tática ela tem que funcionar de dois jeitos. Você tem acionamento ambidestro e os dois botões de preferência devem fazer a mesma coisa, para que fique uma operação simples, você não tem que pensar. Então aqui você segurou, ela acende, soltou, ela apaga. Clicou, ela acende e fica acesa, clicou, ela apaga. Tá? A mesma coisa acontece do outro lado. Você segura, ela fica acesa, solta, ela apaga, clicou, ela acende, clicou, ela apaga. Tá? Isso é por quê? Porque a maioria das vezes que você vai fazer uma varredura, num ambiente low light, o ideal é que você não fique com a lanterna acesa o tempo todo, assim. Senão você vira um imã de bala, né? O seu inimigo sabe onde você está, revela a sua posição. O ideal é que você ilumine rapidamente, apague a lanterna, se movimente, saia de onde você está. Por isso que tem esse acionamento remoto, que ele inclusive é mais silencioso também. Acionamento remoto não, né? Acionamento temporário. Você tem esse acionamento temporário e você solta ele e apaga. A Enforce, obviamente, por ser uma lanterna tática de grife, obviamente vai ser desse jeito. A Trustify é desse jeito também. Tá? Tanto a Trustify GM23 quanto a GM35 também tem o mesmo princípio. Tá? Acionamento correto, do jeito que tem que ser. Você tem as duas funções e isso é ótimo. Existem lanternas que não são ruins. Essa lanterna é muito boa, Nextort, marca tradicional de lanterna. Talvez ela não tenha tanta experiência em fazer lanternas de armas. Então eles fizeram um belo do modelo aqui, tamanho bom, bateria interna, tá? O sistema de acoplamento por parafuso aqui que você consegue até girar com a mão. São algumas coisas interessantes, ela é forte, tá? Tem bastante potência de luz. É uma lanterna do tipo Flood, que inunda o ambiente de luz, como tem que ser uma lanterna de pistola. Tá? Todas essas aqui também são Flood. Só que ela vem com acionamento, que é meio estranho. Esse acionamento eu achei bem esquisito. De um lado, você tem um acionamento de clique. Para baixo, acionamento de clique. Para cima, acionamento temporário. Solta, ela apaga. Tá? Clique, apaga. Para cima, você tem o acionamento temporário. Do outro lado, como é o mesmo botão ambidestro, é o contrário. Para baixo, você tem o acionamento temporário. Para cima, você tem o clique. É porque é o mesmo botão fazendo a mesma coisa, mas como você alterna o lado, inverte a lógica, né? O mesmo botão inverte a lógica. Para mim, problema gravíssimo de design aqui, tá? Fica confuso. Você tá numa situação de adrenalina, você não tem que pensar, pô, vou acionar com o lado esquerdo, vou acionar com o lado direito, para cima, para baixo. O seu botão tem que fazer a mesma coisa. Você bateu, tem que dar clique, você segurou, ele tem que apagar. Não interessa qual que é o lado que você vai operar. Então, para mim aqui, essa Nextort, infelizmente, erro gravíssimo de design aqui, que complica a operação dela. E aí você também tem outros tipos de lanterna. Aqui a gente tem a lanterna de arma longa. Por que lanterna de arma longa vai ter um feixe de luz diferente? Então aqui a gente falou que é os Flood, inunda o ambiente de luz. Essa aqui é uma Thrower, ela joga a luz bem longe. Lanterna de caça também tem essa característica de jogar e projetar a luz. Ao invés de inundar o ambiente ao redor, ela projeta a luz para distâncias maiores, porque a arma longa, em tese, você vai fazer disparos mais longos. Então você tem que pensar nisso também, se você vai querer uma Thrower ou se você vai querer uma Flood. Para ambiente interno, o ideal é uma Flood, você vai acender a lanterna e automaticamente você vai iluminar grande parte do ambiente. Aqui você vai iluminar um feixe de luz por uma distância muito maior. Tá? Se você tem uma fazenda, se você tem um quintal muito comprido, sua casa está num terreno muito grande, talvez seja interessante você também ter uma Thrower. Tá? Ou você operar com duas lanternas. Para defesa residencial, na minha visão, é sempre bom você ter duas lanternas. No meu cinto de defesa residencial, eu tenho a minha pistola, o coldre dela com a lanterna dedicada, e eu também tenho no meu cinto ali uma lanterna de mão. Tá? É importante você ter as duas opções. Aqui você tem a praticidade, mas se você precisar iluminar, por exemplo, um parente seu ferido, você não vai querer apontar a sua pistola para a pessoa. Né? Às vezes você tem que fazer um curativo, alguma coisa assim, você tem que ver se a pessoa está bem, e para isso você vai ter a lanterna de mão. Às vezes você tem uma situação onde você não quer expor a sua arma. Você pode afastar a lanterna de mão e iluminar o ambiente enquanto você está seguro do outro lado aqui com capacidade de reação.
Então, tudo isso você tem que pensar. Eu acho que tem que ter os dois. Muita gente pergunta, dedicada ou de mão? Os dois. Resposta, os dois. Tem os dois. Tá? Ferramentas para situações diferentes. E para fins de curiosidade, o último item que a gente tem para mostrar aqui, essa é um Ampec, que chama, né? Um dispositivo multifuncional, que além de te dar lanterna, além de te dar luz, também te dá laser infravermelho. Então aqui você tem uma chave que muda a operação dele, tá? Então você tem aqui Direct Light, provavelmente, né? Lanterna. Aí você tem aqui a L é o quê? Laser com a lanterna. Os dois ao mesmo tempo. Laser e lanterna. A H, estrobo. É fraquinha essa lanterna, tá? E aqui você tem o laser normal, laser aqui, e o laser infravermelho, invisível aqui, que talvez a câmera consiga pegar. Então esse tipo de dispositivo geralmente é para uso militar em arma longa, tá? Você vai colocar ele aqui em cima, e aí você vai ter esses recursos aí que os militares muitas vezes precisam. Então esse foi o nosso vídeo sobre lanternas dedicadas. Espero que tenha sido útil aí para você, que você tenha aprendido alguma coisa que ajude você a escolher a sua lanterna dedicada para a sua operação. Como eu sempre falo, lanternas como a Trustfire são muito legais para você aprender a usar, para você fazer um curso de low light, para você que é CAC, mas se você é policial, se a sua vida depende dessa luz, eu jamais optaria por um equipamento como esse, que pode falhar, que eu não tenho segurança. Tá? Nossa vida vale muito mais do que $100, tá? $100, $150. Você vai ter um equipamento que vai durar a vida toda e você vai poder confiar de que quando você precisar, ele não vai te deixar na mão. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa like, se inscreve, compartilha. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!